E aí, pessoal? Matheus Viana aqui de novo. É, Essa terceira aula para o nono ano é sobre o estudo do núcleo. A gente vai falar sobre o núcleo das células. Não tem como a gente falar de núcleo, a falar sobre o núcleo, tem antes falar sobre o material genético, tem antes falar sobre o DNA. E antes de estudar a estrutura do DNA, é importante a gente falar das funções do DNA, para que serve o material genético. A primeira função que geralmente se fala quando se refere ao DNA é controlar a atividade da célula. Todas as reações químicas que acontecem na célula dependem de substâncias químicas, obviamente. E essas substâncias são todas produzidas a partir de informações que estão em código no material genético. Então, tudo que acontece na célula é controlado pelo DNA. Porque é o DNA que produz as substâncias que vão realizar essas reações químicas, que vão permitir essa atividade acontecer. Uma outra função do DNA é a determinação das características. Então, por exemplo, a cor da pele é determinada pela quantidade de uma certa proteína, que é a melanina. Então, existem informações no DNA que definem se o indivíduo vai produzir muita ou pouca melanina. Isso vai trazer a característica a cor da pele. Cor do cabelo também depende de uma proteína e o DNA que determina a quantidade que vai ser produzida dessa proteína. E assim vai, o tipo sanguíneo depende de uma proteína, que é o DNA que define se essas proteínas vão ser produzidas ou não. E uma outra função importante do DNA é a hereditariedade. O que é isso? É a transmissão de características de uma geração para outra. Os pais passam as características para os filhos. Esse processo é chamado de hereditariedade. Agora que a gente já viu as funções, a gente pode partir para a estrutura do DNA. O DNA é uma sigla, que é em inglês, mas em português esse A é referente à palavra ácido. E o N é referente à palavra nucleico. Então, o DNA é um ácido nucleico. O ácido nucleico é uma categoria de substância. Então, existem várias categorias de substâncias. Tem os sais minerais, tem os carboidratos, tem as proteínas, tem os lipídios e tem os ácidos nucleicos. Qual é a definição de ácido nucleico? O que é um ácido nucleico? É uma grande molécula formada pela repetição de nucleotídeos. Então eu tenho um nucleotídeo que se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro. Esse conjunto todo é chamado de ácido nucleico. Só que a gente também precisa estudar, precisa entender a composição do nucleotídeo. Do que um nucleotídeo é formado? O nucleotídeo ele tem três componentes. Um fosfato, é um átomo de fósforo com 4 átomos de oxigênio e mais 3 elétrons. Esse fosfato se liga a uma desoxirribose. O que é uma desoxirribose? Inclusive, o nome desoxirribose é o que dá o D, que é a outra letra lá do DNA. DNA é a sigla para ácido, que é o A, desoxirribo, que é em função da desoxirribose, nucleico. Ácido desoxirribonucleico. Então, o que é a desoxirribose? A desoxirribose é uma pentose. Ok, e o que é uma pentose? Uma pentose é um açúcar, é um glicídio. Cada um dos vértices desse pentágono aí é um carbono. Então, são 5 carbonos. É uma estrutura formada por 5 carbonos. E ligada à desoxirribose, nós temos uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, cada nucleotídeo só tem uma base nitrogenada. Mas essa base nitrogenada pode ser de 4 tipos. Então, eu tenho 4 possibilidades para preencherem esse espaço. Essa base nitrogenada pode ser uma adenina, que é representada pela letra A, pode ser uma citosina, que é representada pela letra C,
Pode ser uma guanina, que é representada pela letra G, ou pode ser uma timina, que é representada pela letra T. Mais uma vez, eu foco aqui. É uma base nitrogenada. Então, um nucleotídeo é formado por fosfato, nucleotídeo do DNA é formado por fosfato, desoxirribose e uma base nitrogenada. A base nitrogenada pode ser A, C, G ou T. Além disso, quando você pensa em DNA, a imagem geralmente que vem à cabeça é essa. Isso é uma molécula de DNA. Se você reparar, ela está entrelaçada aí. Você repara que na primeira interseção entre as duas fitas, a amarela está na frente. Na segunda interseção, a amarela está por trás. Na terceira interseção, a amarela está pela frente de novo. Eu costumo comparar com escada de helicóptero. Sabe aquela escada que fica pendurada no helicóptero, que são duas cordas e tem os degraus, que são madeiras que ligam uma corda à outra? Imagina que a fita roxa nessa imagem aí é um lado, é uma corda da escada de helicóptero, e a fita amarela é outra corda da escada do helicóptero. E ligando uma corda à outra, eu tenho um degrau. Agora você imagina que tem alguém segurando a extremidade dessa escada. E na outra extremidade de baixo, tem alguém segurando e essa pessoa começa a torcer essa escada. É assim que vai ficar a molécula de DNA. Eu gosto de falar isso para não parecer que é assim o DNA. Ele não é assim. Ele é assim. Por isso que o nome é dupla hélice. Hélice porque ele tem esse formato, né? E dupla porque são duas fitas de nucleotídeos. Então, nós temos a fita de nucleotídeos que é roxa e a fita de nucleotídeos que é amarela. Nessa imagem aí. A fita roxa são vários nucleotídeos ligados um ao outro. A fita amarela são vários nucleotídeos ligados um ao outro. Então são duas fitas que formam a molécula. Só que isso não basta para que a molécula esteja completa. Essas fitas precisam estar ligadas uma à outra. Então eu tenho ligações representadas por esses traços em azul que conectam uma fita de DNA com a outra. Essa ligação, ela segue uma regra. Essa regra, essa ligação, eu peguei aqui um exemplo, uma parte dessa ligação, vou ampliar, colocar nesse retângulo vermelho maior. Então eu peguei o retângulo vermelho lá da imagem das fitas e ampliei esse retângulo aqui. Aí eu vou colocar aqui um nucleotídeo da fita roxa. Aí o P de fosfato, o D de desoxirribose e BN é a base nitrogenada. E a fita amarela, representada por esse nucleotídeo amarelo, com fosfato, desoxirribose e uma base nitrogenada. A ligação que está representada no retângulo pequeno é uma linha azul. Vou reproduzir aqui, ligando uma base nitrogenada à outra. A ligação de uma fita da molécula de DNA com a outra fita é feita sempre entre as bases nitrogenadas. E essa ligação, ela segue uma regra. Se uma das bases nitrogenadas for o A, a outra obrigatoriamente vai ser um T. Sempre que eu tenho um A numa fita, a outra fita vai estar ligada a ela pela base nitrogenada T. Se uma das bases nitrogenadas for o C, a outra base nitrogenada obrigatoriamente é o G. Então essa regra é especificamente essencial. Essa regra é seguida em qualquer molécula de DNA. Vamos a um exemplo. Eu tenho uma fita roxa, em que a sequência de bases nitrogenadas é A, e abaixo dela tem outro A, abaixo tem um C, abaixo tem um T, abaixo tem um G, e depois vem um T.
Na fita amarela, na fita complementar, se eu tenho de um lado o A, do outro lado eu só posso ter, pela regra que eu acabei de dizer, um T. Se eu tenho o A na fita roxa, vai ser um T na fita amarela. Se eu tenho um C na fita roxa, vai ser um G na linha amarela. Se eu tenho um T na linha roxa, na fita roxa, eu tenho um A na fita amarela. Se eu tenho um G na fita roxa, eu tenho um C na fita amarela. Se eu tenho um T na fita roxa, eu tenho um A na fita amarela. Então, esse pareamento é sempre assim. O A só se liga ao T e o C só se liga ao G. Vimos a estrutura do DNA. O DNA, a molécula de DNA é muito longa. Então, em determinadas situações no nosso metabolismo, na vida da célula, esse material genético, o DNA, ele está associado a uma proteína chamada histona. Quando o DNA está associado a uma histona, a gente chama esse conjunto de cromossomo. Então, um cromossomo é formado por duas substâncias. O DNA, que é o material genético, e as histonas, que são proteínas. Como isso funciona? O DNA, a gente viu a estrutura dele, essa estrutura molecular do DNA, como é a molécula do DNA. Só que se você olha uma célula ao microscópio, dependendo da potência do microscópio, no microscópio óptico comum, você não vê isso, não é essa estrutura que você visualiza, não são essas fitas duplas. Você vê um fio, uma linha de DNA. Então, o que a gente representa pela molécula de DNA é só uma parte de um fio. O DNA é uma molécula muito grande, formada por duas fitas de nucleotídeos. Esse DNA ele não pode ficar espalhado no núcleo. Ele ocuparia muito espaço espalhado no núcleo. Então ele se enrola numa proteína, num conjunto de proteínas chamadas de histonas. Eu tenho a histona, que serve de carretel para a molécula de DNA. Eu faço uma comparação, quando eu falo desse assunto, que é com um carretel mesmo de linha, de costura. Se você precisa costurar uma camisa rosa, e você vai a uma caixa de costura e todas as linhas estão emaranhadas, fica complicado de você pegar uma linha específica. Se a linha rosa e as outras linhas das outras cores estiverem enroladas em um carretel, fica muito mais fácil você detectar essa linha. É isso que acontece com o nosso material genético. Para que ele não fique espalhado, solto pela célula, ele se enrola em uma proteína chamada histona. Quando a molécula inteira de DNA fica espiralizada, fica enrolada nas suas histonas, a gente chama esse corpo de cromossomo. Um cromossomo, ele tem uma região que é mais comprimida, é mais estreita. Essa região se chama centrômero. E o centrômero, ele pode estar em diferentes posições em diferentes cromossomos. Então, essa região envolvida por uma linha vermelha aí é o centrômero. Se você reparar, nos 4 cromossomos que apareceram, os centrômeros, estão em 4 posições diferentes. Existe uma classificação, uma categoria de cromossomos, que são os cromossomos homólogos. Antes de eu explicar o que é um cromossomo homólogo, eu gostaria de dizer que para um cromossomo ser considerado homólogo, você tem que estar comparando esse cromossomo com outro. Você não pode ter um cromossomo só e falar se ele é homólogo ou não. Você tem que ter pelo menos 2 cromossomos para você poder comparar um cromossomo com o outro e dizer se eles são homólogos ou não. Mais uma comparação que eu costumo fazer. Se você vira para alguém e fala assim, você é parecido, vai ficar faltando informação. É parecido com quem? É o mesmo raciocínio quando você fala de cromossomos homólogos. Você não pode ter um cromossomo e falar, esse cromossomo é homólogo.
Você tem que ter outro cromossomo para dizer, ó, esses cromossomos são homólogos ou não são homólogos. Mas o que é? Qual é a definição de cromossomos homólogos? Eles têm que preencher dois critérios para serem considerados homólogos. Eles têm que apresentar, primeiro de tudo, o mesmo tamanho. O segundo critério é apresentar os centrômeros na mesma região. Se você tem dois cromossomos do mesmo tamanho, com centrômero na mesma região, você pode chamá-los de cromossomos homólogos. Se você tem dois cromossomos do mesmo tamanho, com centrômeros em regiões diferentes, você não pode chamar esses cromossomos de homólogos. Ele tem que preencher os dois requisitos simultaneamente. Se tem dois cromossomos de tamanhos diferentes, mesmo que o centrômero esteja na mesma posição, ainda assim você não pode chamar esses cromossomos de cromossomos homólogos. Ele tem que preencher os dois requisitos ao mesmo tempo. E na espécie humana, como os cromossomos aparecem? Nas células somáticas, o que é uma célula somática? É uma célula que não é sexual, que não é usada diretamente na reprodução. As células somáticas, na espécie humana, apresentam 46 cromossomos no seu núcleo. Já os gametas, que são o óvulo na mulher e o espermatozoide no homem, ou seja, célula somática é uma célula que não é um gameta. Essas células, os gametas, óvulo na mulher e espermatozoide no homem, apresentam 23 cromossomos, cada um. Não podemos falar de DNA e de cromossomos sem falar sobre genes. O que é um gene? O gene é um trecho, é um pedaço de DNA que é responsável por determinar uma característica. Se esse pedaço que está aí desse cromossomo é responsável pela cor do olho em determinado indivíduo, esse pedaço é o gene, é um gene que vai tratar sobre a cor do olho. Quando a gente fala de genes, é importante também a gente entender o conceito de genes alelos. O que são genes alelos? São genes que determinam informações sobre uma mesma característica em cromossomos homólogos. Então, nessa imagem eu tenho dois cromossomos homólogos e estou mostrando que um cromossomo homólogo tem um gene para a cor do olho e o outro cromossomo também tem o gene para a cor do olho. Então, esses dois genes presentes em cromossomos homólogos que tratam sobre a mesma informação e estão na mesma posição são genes alelos. Só toma cuidado porque genes alelos não são necessariamente genes iguais. Esse exemplo aí, eu tenho a cor do olho num cromossomo homólogo e também a cor do olho no outro cromossomo homólogo. Mas eu posso ter uma informação para a cor do olho escuro e a outra informação para a cor do olho claro. Apesar de essas informações serem diferentes, elas tratam da mesma característica que é a cor do olho. É a informação escuro para a cor do olho e a informação claro para a cor do olho. Então, apesar de serem diferentes, esses genes são alelos. Por quê? Porque eles tratam sobre a mesma característica e estão na mesma região de cromossomos homólogos. Essa é a definição de gene alelo. Também não podemos passar pelo estudo do núcleo sem falar do cariótipo. O que significa o significado do termo cario pode te ajudar a lembrar da definição de cariótipo. Cario significa núcleo. E tipo é de tipo mesmo. Então, cariótipo é o tipo de núcleo. Como assim o tipo de núcleo? O núcleo das células de uma espécie não é igual ao núcleo de células de outra espécie. Por quê? Qual é a diferença entre esses núcleos? A composição cromossômica. O que significa composição cromossômica? O tipo, a quantidade de cromossomos e o tipo desses cromossomos que cada espécie tem. Então, o que é cariótipo? É o conjunto de cromossomos de cada espécie.
É importante você entender que cariótipo se refere à espécie. Então, cada espécie tem o seu cariótipo. No caso da espécie humana, por exemplo, o cariótipo envolve 46 cromossomos, como a gente viu no slide anterior. 23 pares de homólogos. Então eu tenho um par de homólogos, totalizando 2 cromossomos. Se eu tiver 2 pares de homólogos, eu tenho 4 cromossomos. No caso da espécie humana, são 23 pares de cromossomos homólogos. Ou seja, são 46 cromossomos na espécie humana. Toda vez que eu tenho um par de cromossomos, desse par, um vem da mãe, um cromossomo vem no óvulo da mãe, e o outro cromossomo vem no espermatozoide do pai. Quando esses 2 cromossomos estão na mesma célula, eles são homólogos. Eles têm o mesmo tamanho, apresentam o centrômero na mesma posição, vão ter genes alelos na mesma região. Se você pensar que o espermatozoide tem 23 cromossomos e que o óvulo tem outros 23, cada um deles vai ser o par homólogo ao cromossomo do outro gameta. Por isso que as nossas células têm 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares, 22 são autossômicos. O que significa autossômico? Eles não são sexuais. Nas mulheres, esse par que está faltando, o par sexual, é o par XX. São 2 cromossomos iguais. No homem, esse par de cromossomos, que é o par sexual, é diferente. Os cromossomos são diferentes. Um cromossomo é chamado de cromossomo X e o outro cromossomo é chamado de cromossomo Y. Assim a gente termina o estudo do núcleo. Até a próxima. Obrigado.